Eu não sei se tenho fome, mas ouço a minha mãe dizer: Rita, vá lá, come. Não gosto das cenouras que enchem o meu prato, nem de ervilhas, nem de brócolos. Oh, que almoço tão chato! Mudam de cor, mas eu não quero saber. Não gosto de legumes, nem em cinzentos quero ver. Mudam de cor, mas eu não quero saber. Não gosto de legumes, nem em cinzentos quero ver. Bem, podem ficar tristes, eu não vos vou comer. Bolinhos, pão e pizza é o que me vai apetecer. A batata frita cai-me bem a qualquer hora. Mas a mãe grita: oh Rita, não vais comer isso agora. Mudam de cor, mas eu não quero saber. Não gosto de legumes, nem em cinzentos quero ver. Mudam de cor, mas eu não quero saber. Não gosto de legumes, nem em cinzentos quero ver. Nem em cinzentos quero ver. Nem em cinzentos quero ver. E depois de olharmos a música com este belíssimo projeto pedagógico sobre o qual vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais à frente aqui neste Filhos e Cadilhos, convido agora a olhar para os benefícios da música do ponto de vista emocional, do desenvolvimento e não só, na companhia de dois ilustres convidados que nos vão fazer aqui então uma perspectiva teórica e prática de tudo isto. Temos connosco Hugo Brito, é investigador do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, a quem agradeço, é um gosto de estar consigo. Obrigado. E também o Nuno Pangaio, é médico pedopsiquiatra e é também, importa dizer, músico. Seja bem-vindo também, é um gosto de estar com ambos. Ora, convidamos os dois para aqui conseguirmos tentar explicar lá em casa porque é que a música faz tanto sentido, o que é que ela traz tanto às nossas crianças. Eu diria, não só às nossas crianças, aos nossos bebês, porque os estímulos sonoros, e começava por si, Hugo, surgem mais ou menos a partir dos 5 meses e há todo um desenvolvimento também de ordem, nomeadamente neurológica, que é preparado e que é desenvolvido através da música, certo? Sim, é verdade. Eu, se calhar, antes de entrar diretamente em toda a temática, agradecer muito o convite que foi feito ao Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho. O nosso Centro de Investigação tem uma parte dedicada aos estudos artísticos, à educação artística, que está dividida em 3 ramos essenciais: a educação musical, a educação visual e a educação dramática, e do qual tem como coordenadora a professora doutora Marilena Vieira, da qual eu hoje represento aqui, de alguma forma, enquanto mentora da nossa equipa. Todos os estudos que, neste contexto, a Universidade do Minho tem desenvolvido prendem-se no nosso centro de investigação, estão mais relacionados com a questão da vivência. Ou seja, disse bem que, na verdade, as crianças usufruem deste contacto com os sons e com este contacto com o mundo da música desde muito cedo. E, contudo, aquilo que temos vindo a assistir
é que o sistema educativo não tem sido, digamos assim, capaz de gerar resposta suficiente para aquilo que são as expectativas que nós temos em relação à música. Isto prender-se-á com variedíssimas questões, mas aquela que é identificada por alguns dos psicólogos da música, nomeadamente Edwin Gordon, que falávamos há pouco, é exatamente a questão daquilo que nós chamamos a aculturação, ou seja, a criança, quando nasce, vai ter de ter contacto, tal como tem com a língua materna, vai ter de ter contacto com a organização sonora que existe na sua cultura. A linguagem musical deveria ter a mesma preocupação por parte dos pais? Completamente, completamente. Essa é, de resto, para nós, o grande preditor de sucesso na aprendizagem musical. Isto significa que, de alguma forma, uma criança que não usufrua na primeira infância de um contacto que pode ser informal ou formal, estruturado ou não estruturado, com uma linguagem musical de qualidade, à partida, o próprio Edwin Gordon diz que não é remediável, sob fator educativo nenhum, que se perca esta janela de oportunidade, que é uma janela de oportunidade em que a criança está mais disponível para a aprendizagem. Este é, de resto, diria assim, um dos pontos fortes do Centro de Investigação e Estudos da Criança, é que colocamos, no fundo, dentro daquilo que tem sido a linha seguida por aquilo que chamamos os Child Studies, a nível internacional, colocamos o foco na criança e não sobre as ideias que os adultos têm sobre as crianças. Pela primeira vez, tenta-se perceber como é que a música é aprendida e não como é que se deve ensinar a música. Muito mais do que como se deve ensinar a música, como é que ela é aprendida pela criança, nomeadamente nesta primeira infância, que tem uma janela de oportunidade até aos 5, 6 anos, certo? Elas vão variando. Portanto, eu diria que, pronto, a nível de bibliografia, o Carl C. Short terá sido dos primeiros psicólogos da música a avançar com a idade dos 9 anos. Depois Gordon também andará pela janela dos 9 anos. Há depois Bentley que fala até aos 10 anos, mas estaremos sempre a falar até à idade que nós conhecemos como do segundo ciclo, não é? Muito bem. E, portanto, esta é uma janela importante, do qual, dentro do nosso sistema educativo, se perde muito desta janela no primeiro ciclo. O primeiro ciclo sabemos que está paupérrimo a nível curricular das expressões e hoje estão subordinadas àquilo que é conhecido como as atividades de enriquecimento curricular. Já lá vamos falar um bocadinho mais disso. Eu convidava agora a ouvirmos um bocadinho o Nuno, que é músico, é também pedopsiquiatra e que na sua prática clínica traz muito da música para as consultas, exatamente porque percebe e tem essa intuição natural de que a música pode ser um excelente contributo, nomeadamente para a estabilidade emocional e para a felicidade das crianças, que é, no fundo, o que nós mais queremos, é a premissa absoluta para tudo isto, certo? Já lá vamos às outras vantagens acessórias, como dizia a Maria Helena. Sem dúvida. Eu também gostava de agradecer o convite. É uma oportunidade que eu aceitei logo, sem pensar muito, porque de facto são dois temas muito queridos, o desenvolvimento infantil e a música, e que se ligam em vários pontos. De facto, a música, enquanto arte, é um meio privilegiado de expressão emocional. Talvez aquele mais democrático e mais ubiquitário. Eu estava a ouvir o Hugo a falar e, de facto, estava a pensar da importância do contacto com a música, o contacto precoce. Ora, esse contacto é praticamente... é sempre... existe sempre. É natural, não é? Nós cantamos para os nossos bebês, para os acalmarmos. Claro, é algo instintivo. E depois parece que a certa altura vamos perdendo essa ligação ou esse transportar da música para as nossas crianças, de alguma forma. E cantamos as canções muitas vezes que nos cantaram a nós. São canções, lá está, pegando um bocadinho nesse processo da aculturação, e que Kodály, também um pioneiro da pedagogia e da música, era um compositor que demonstrou exatamente isso, que é muito importante haver um contexto cultural para a música, para a aprendizagem da música. A música é uma linguagem com componentes muito importantes, melodia, ritmo, harmonia, e que é uma linguagem muito intuitiva, que se aprende desde o berço e que se aprende antes da fala. E isto é uma coisa que eu acho que é muito importante também, as pessoas perceberem, antes de falarmos, normalmente conhecemos muito bem os sons, compreendemos-los e expressamos-los. Portanto, a linguagem, a produção sonora da fala já vem com essa necessidade de conhecer o registro musical. Tanto o padrão rítmico como o padrão melódico, harmónico se calhar não, mas é fascinante de facto a capacidade que os bebés têm de cantar. É verdade, sim senhora. Já lá vamos perceber aqui como é que a música expande os canais neuronais, como é que contribui para a ligação entre os dois hemisférios, portanto contribui para o raciocínio lógico e também para o raciocínio abstrato ao mesmo tempo, que é também curioso.
Perguntava-lhe assim, Hugo, o que é que está a falhar no nosso ensino, a nós enquanto pais, para que haja para potenciarmos todas as mais-valias da música que, antes de mais, como eu dizia há pouco e que é importante também desenvolvermos, são, antes de mais, as mais-valias únicas e exclusivas que a música dá. Tudo o resto que nós já apontamos, como o raciocínio matemático, como a memória visual, etc., são tudo acessórios. E o que parece, de repente, é que olhamos mais para o acessório, queremos encontrar algo que nos leva ao acessório e esquecemos daquilo que é o essencial, certo? É verdade, esse tem sido um problema da discussão cognitiva à volta da música. Na verdade, colocamos sempre um epíteto qualquer em que dizemos que a música faz bem a. E quando dizemos este a, estamos a secundarizar o papel da música. Na verdade, a música é profundamente ontológica ao ser humano, não é? Ela está connosco desde que nascemos, está connosco desde espécie, desde que somos primatas, da produção de som até o próprio bater do nosso coração produz ruído. O homem é em si um produtor de ruído. Então é por isso que nós temos canalizado muito mais a nossa investigação para o contexto da vivência do que propriamente para a questão do contexto cognitivo. Neste aspecto, eu diria que o que está a falhar neste momento e isto pode parecer um chavão, mas é aquilo que chamamos de democratização. Ou seja, é o acesso que todas as crianças podem ter por via curricular a um ensino artístico e musical de qualidade. E isto, só, no nosso entender, e é para isso que tem apontado todas as nossas investigações e projetos de empiria, projetos no terreno, diz-nos sempre que a solução estará na escola pública, a escola que, de alguma forma, consegue e tem capacidade de chegar a toda a gente. Hoje em dia temos um ensino especializado da música que representa em Portugal uma rede profundamente assimétrica. E vamos ter a oportunidade de o conhecer também mais à frente aqui no programa, certo? Porque, para ter uma ideia, falamos de uma escola especializada que, do ponto de vista da rede pública, conta apenas com 9 estabelecimentos, sendo que apenas um abaixo do Rio Tejo. Portanto, uma assimetria absolutamente... Ao menos nesse aspecto estamos em vantagem, aqui no Norte. É verdade, o Norte é um privilegiado nesse aspecto, é verdade, e também por isso se vê que é, ao nível do país, um grande produtor, diria assim, de músicos profissionais. Contudo, a verdade é que não há aqui uma razão geográfica para haver mais aptidão musical no Norte ou no Sul. Naturalmente. E, portanto, nós acreditamos que esse é o primeiro passo a dar, é um passo, se quiser, da política educativa, é um passo da descentralização e da democratização. Porque o que nós vemos muitas vezes é, de facto, a música integrada nos currículos, nomeadamente mesmo no pré-escolar, mas lecionada ou por educadores de infância que não têm informação específica em música, ou por jovens alunos de música. Qual é o risco desta formação, que diria provavelmente devia ser mais especializada, ser dada a crianças pequenas? O que é que pode falhar neste percurso? Sobre esse aspecto, eu creio que, bem, todas as áreas no seu princípio, não é, têm as suas limitações. Nenhum projeto começa em pleno. Quando isso acontece dessa maneira, dizer-lhe que há também, hoje em dia, na formação dos professores de ensino básico, e na Universidade do Minho somos um exemplo no Instituto de Educação nesse aspecto, em que os professores de ensino básico têm também uma disciplina de educação musical e desenvolvem projetos de educação musical nas suas escolas. Contudo, dar-lhe a ideia que, na nossa opinião, aquilo que falta muitas vezes nesse ensino é a questão do mexer na música, ou seja, é a questão instrumental. O instrumento, neste caso musical, é por si só aquilo que ele próprio enuncia, a forma de mexer com os sons. A única forma de mexer com o som é através de um instrumento musical. Certo. Sabemos que a voz é um instrumento primordial, aliás, já disse aqui o meu colega bem, não é? Portanto, para falarmos precisamos de usar atributos musicais, à altura, os 4 atributos físicos do som, não é? A altura, intensidade, timbre e duração, mas a verdade é que poder interagir com o instrumento musical, poder fazer com que aquele instrumento reproduza uma linguagem da qual estamos culturalmente próximos, é, digamos assim, a grande mais-valia, é o ponto de contacto direto, é a abertura da janela entre o indivíduo e a arte. Muito bem. Ficamos à espera que mais instrumentos também cheguem às Esperemos escolas que todos. públicas. Esperemos Que todos. Ora, Nuno, eu gostava também de perceber aqui, até porque o Nuno lida com crianças, algumas com algumas fragilidades, algumas com algumas patologias, também fruto da sua prática clínica, de que forma é que a música, e nomeadamente a musicoterapia, fugindo aqui um bocadinho ao cerne da nossa questão, contribui exatamente para a estabilização, para o bem-estar destas crianças, para aquilo que é fundamental e que a música pode, de facto, dar.
A música, de facto, traz uma estabilidade que dificilmente se consegue de outra maneira. Não conheço mais nenhum recurso tão poderoso quanto a música. E porquê que isso acontece? Talvez pela sua parte emocional. Eu estava a pensar que os melhores professores de música necessariamente são os pais. Necessariamente. Nós podemos pegar na cultura, podemos pegar nas escolas, mas o melhor professor tem de ser alguém que demonstra o quão querido é aquela atividade. E escutar a música, praticar a música, de facto, traz uma capacidade de regozijo e de autossatisfação que pouca coisa dá. É algo que é muito nobre no seu propósito, é artístico, é algo que nos traz uma gratificação imediata e traz-nos sempre o alcance de uma meta a atingir, sempre na tentativa de melhorar e de ir à procura de ser mais virtuoso enquanto instrumentista, de ser mais conhecedor enquanto historiador da música. Todas essas vertentes são fundamentais para nós nos desenvolvermos enquanto músicos. É claro que nas crianças, enquanto pessoas, e esse desenvolvimento dá-se, de facto, não há vários desenvolvimentos. Muitas vezes nós confundimos um desenvolvimento cognitivo, outro emocional, outro da música, outro da matemática. Não, o desenvolvimento dá-se por si, nas suas mais variadas formas. É holístico, e a música, muitas das vezes, é um canal comunicador, porque une emocionalmente as coisas. E quando falo emocionalmente, não necessariamente sempre ligado a emoções positivas. Nós sabemos que a música tem um propósito de agressividade e de manifestações emocionais mais fortes, mais pujantes, que se calhar também não conseguimos tão facilmente noutra arte. É preciso ser, se calhar, mais conhecedor um bocadinho para poder escrever um bom livro, ou para fazer um filme, ou para fazer uma obra-prima na pintura, na escultura. Na música é acessível porque é algo que nos é incutido desde muito novos e que se permite... E a música está também associada ao movimento, que está associada ao trabalho da metricidade grossa e metricidade fina, dúvida. Portanto há uma série de competências, e falando aqui dos mais pequeninos... Respondendo diretamente à sua pergunta, crianças com dificuldades de comunicação e relação, muitas das vezes... têm, de facto, na música uma oportunidade de expressar sentimentos e emoções que nos veiculam para o tipo de informação que elas estarão a pensar, que elas estarão a tentar comunicar connosco. Ora, a capacidade de mexer nos objetos, de expressar com o corpo, lá está, com a voz, transformar aquilo é dar-lhe um significado. Ora, muitas vezes os instrumentos musicais, a possibilidade de recriar ali um espaço onde a criança manifesta essas emoções é fundamental para trabalhar a relação com a criança, para trabalhar momentos de prazer da criança e para trabalhar a comunicação, porque ela muitas das vezes diz-nos o que quer numa linguagem musical. Às vezes não sabemos decifrar, mas tentamos. Temos de estar mais atentos àquilo que os nossos filhos cantam, ouvem e sentem. É um bom instrumento para os conhecermos a eles também melhor. Eu ficaria, sinceramente, mais tempo à conversa com os dois. É muito ingrato falar com os dois tão pouco tempo. Em todo caso, foi um gosto muito grande estar com ambos. Espero que lá em casa tenham despertado assim alguns telinhos na cabeça de todos os pais para perceberem que, de facto, a música é muito mais do que o meio, mas é sim um caminho para algo muito especial. Foi um gosto estar com ambos. E vou-vos convidar a ficarem a ver a nossa reportagem a propósito dos instrumentos, para conhecermos o projeto da Foco Musical, que está implementado em várias escolas de norte a sul do país, em várias creches, em vários infantários, e que, em crianças muito, muito pequeninas, lhes dá a conhecer o fantástico poder da sua voz, mas também de outros instrumentos musicais. A Foco Musical tem aqui uma ambição bem definida de levar a música de uma forma especializada a várias escolas, em vários contextos e em várias idades também, das idades muito tenras, certo? Exatamente, logo desde o berçário, não é? Porque é a idade com que devemos começar com uma educação musical consistente. E quando falamos de uma educação musical consistente, é porque muitas vezes a importância da educação musical tem a ver com que educação, que práticas levamos para a sala de aula, que referências tentamos passar nesta fase da aculturação e, portanto, quando falamos na importância da educação musical, é preciso perceber que educação musical se está a oferecer às crianças. Nós apostamos na vinda de um professor especializado, dar a música aos nossos meninos, a introdução à música aos nossos meninos, que
apesar da música fazer parte do nosso dia-a-dia, em todas as situações, o ter um momento especial para aprenderem e lidarem com instrumentos diferentes, até de vários países, é importantíssimo, até nesta fase da socialização. Os nossos bebés, a partir dos 5 meses de idade, têm aulas de introdução à música, porque a sonoridade, os gestos das músicas mimadas, todas as regras que são incutidas através da música, são dadas desde pequeninos. Da mesma forma que nós, para termos um vocabulário rico, para termos uma forma de nos expressarmos mais rica, portanto somos expostos logo desde que nascemos a uma linguagem também ela rica e diversificada. Na música existe esse mesmo paralelo. Se queremos que as crianças compreendam o universo musical mais complexo, logo desde que nascem têm de ter acesso precisamente à música mais complexa. Trabalham com os instrumentos maiores e mais pequeninos. Fazemos instrumentos na sala também, para eles terem uma ligação com a aula de música. Nós trabalhamos sempre em paralelo. Portanto, todas as nossas competências são também trabalhadas na música. E, portanto, isso tudo só enriquece os nossos meninos. É daí que nós apostamos. Nós temos uma série de ações complementares que compõem este projeto educativo chamado Projeto Crescer com a Música. Uma das ações complementares mais visíveis, digamos assim, são os concertos sinfónicos participados. E depois de terem ficado verdadeiramente derretidos, convido-os a conhecerem um pouco mais do projeto dos serviços educativos da Casa da Música, que abraçam este compromisso há mais de 10 anos, de forma séria e de forma também altamente transversal, exatamente para nos contar um pouco deste belíssimo trabalho. Presumo eu. Temos connosco Jorge Prendas, é coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, a quem agradeço. Antes de mais, é um gosto muito grande estar consigo. Jorge, há mais de 10 anos que nasceu a Casa da Música com diversos propósitos. É de facto uma instituição emblemática para todo o país, eu diria, mas os serviços educativos sempre foram fortíssimos nesta casa, e de uma forma muito mais do que a criança, o bebê, falamos de uma comunidade, certo? Certo. Ou falamos de muitas comunidades. De muitas comunidades, da comunidade dentro de várias caixinhas. Eu acho que é interessante olharmos, porque eu acho que a história ajuda-nos a perceber os fenómenos e ajuda-nos, por exemplo, a perceber o serviço educativo. Eu estou completamente à vontade porque não estava, vou falar de algo em que eu não estava na Casa da Música e não estava a coordenar o serviço educativo. Mas o serviço educativo que hoje é da Casa da Música, nasce antes mesmo da Casa da Música e nasce com uma intervenção muito forte ainda no tempo de preparação para o Porto 2001. Portanto, não havia nada, mas já havia um serviço educativo que estava no terreno a trabalhar com população. E, se calhar, bem emblemático disso foi o primeiro projeto, um projeto de uma ópera que se trabalhou no bairro de Aldoar, o Wojciech, do Allenberg, e, portanto, esta ópera, que nem sequer é fácil, foi trabalhada com uma população que, à partida, não seria a população que iria consumir ou participar numa ópera, e, portanto, isto foi muito bem trabalhado no terreno e, portanto, eu acho que aqui se mostra um bocadinho, e isto é um bocadinho uma escola, ou é o ponto de partida para muito que depois se veio a fazer e se tem vindo a fazer no Serviço Educativo da Casa da Música. E, portanto, este compromisso, que é um compromisso que está nos nossos objetivos e que está na nossa missão, temos tentado, por um lado, honrar este início que foi brilhante e que marcou, certo? Marcou inclusive o Porto de 2001, e tentamos fazer, de facto, chegando a muitas comunidades, e não é só
os concertos que temos, os concertos para as primeiras idades, os concertos dos 0 aos 6, os workshops que temos também dos 0 aos 6, aos domingos, os workshops que temos durante a semana para escolas e, portanto, toda a população escolar a partir dos 3 anos tem uma oferta de 6 workshops diferentes durante a semana. Portanto, estamos a falar de mais de 400 sessões de workshops durante... Cerca de 500 workshops. Sim, também, durante um ano letivo. Estamos a falar de concertos para famílias, mas depois também estamos a falar desses projetos, que são projetos de muita proximidade com comunidades que à partida não são aquelas comunidades que nós estamos a pensar que vão à Casa da Música. E temos vários exemplos. Portanto, digamos aqui que de alguma forma a intervenção social é também um dos motos dos serviços educativos. Nós mais à frente vamos ter a oportunidade de ver uma reportagem do Coro Infantil da Casa da Música, que nasce curiosamente de 4 escolas públicas, três escolas da área metropolitana do Porto, certo? Portanto, onde haveria ou não haveria essa vontade, certo? Eu acho que a música é uma fabulosa ferramenta de trabalho com todo tipo de comunidade, mas estamos a falar de comunidades mais fragilizadas, não é? E nós temos o know-how da música, não temos o know-how do terreno, não temos o know-how técnico, não é? E, portanto, eu gosto de fazer também bem essa distinção. Portanto, nós não vamos resolver problemas das pessoas, estamos lá com a música na tentativa de ajudar, às vezes, mudando um dia por semana na vida de certas pessoas. E, portanto, se nós mudarmos um dia, outros mudarem outro dia, a vida começa a ser um bocadinho menos pesada. E, portanto, porque a vida se faz num conjunto de dias, certo? Portanto... Exatamente. E, portanto, é este o princípio que temos aplicado e, de facto, temos estado em vários campos e com várias comunidades. Aquilo que se passa com o coro infantil, ou aquilo que começou, nós tínhamos, desde também do início da Casa da Música, este anseio de ter um coro infantil, Casa da Música, que fosse um coro de alta qualidade artística e que, inclusive, pudesse responder a necessidades que nós temos de repertório em que temos partes para coro infantil e para os nossos agrupamentos residentes, para a orquestra barroca, para a orquestra sinfónica, mesmo com o nosso coro adulto. Portanto, nós pensamos sempre que seria bom ter um coro infantil. Resolvemos fazer de uma forma, se calhar, diferente daquela que seria a mais óbvia. Não houve uma audição. Não houve audição. Portanto, o mais óbvio seria, obviamente, fazermos uma audição, fazer um casting para vozes, escolher as melhores e ficar com essas melhores vozes. O que nós fizemos foi, implementamos em 3 escolas do ensino público, as 3 da área metropolitana de Porto, uma a norte, em Matosinhos, uma a sul, em Gaia, e outra do Porto. Escolas estas que foram indicadas pelos próprios municípios, portanto houve aqui também uma vontade de envolver os municípios e os pelouros da educação nesta escolha. Eles indicaram-nos as escolas estas que também, do ponto de vista geográfico, têm um acesso facilitado à Casa da Música, naturalmente, porque estamos a falar dos ensaios ao sábado. Exatamente, para as crianças poderem, para isto não ser também um entrave para os pais não deixarem que as crianças fizessem parte do coro Casa da Música. E, portanto, em 16, 17, portanto, no ano letivo 16, 17, fizemos este trabalho no terreno, estivemos a trabalhar com cerca de 340 crianças e destas 340 foram identificadas, não olhando nem à condição social, nem ao background cultural. Foram selecionadas 40 crianças. Dessas 40 temos vindo a trabalhar com essas ao sábado, mas o projeto de raiz, portanto, aquele projeto que começou nas escolas, continua nas escolas. E continua porquê? Porque nós, por um lado, não seríamos capazes de fazer um projeto um ano num sítio e abandoná-lo, e por outro, porque nós vamos constantemente precisar de novas vozes. Até porque aqueles que estão hoje vão crescer e, portanto... vão crescer, os rapazes vão ficar com a voz mais grossa e, portanto, vão deixar de poder estar connosco no coro infantil. E, portanto, nós temos um viveiro, um sítio onde vamos continuar a ter novas vozes para entrarem no nosso coro. Inevitavelmente temos aí também um compromisso com as famílias, portanto, também. Sim, certo? Sim, e é um compromisso com as famílias, também a 2 níveis. Por um lado, estas das escolas que sabem que a Casa da Música está lá e que vai continuar, e, portanto, isso é importante também para elas perceberem que estamos a fazer um trabalho que... Repare, começamos o ano letivo passado, portanto, aqueles meninos que estavam o ano passado no primeiro ano, ao fim de 4 anos, vão ter 4 anos de prática coral, o que já é alguma coisa, não é? O que já vai ser representativo para a vida delas.
há também um fator muito importante, é que nós gostamos de trazer estas crianças também todas à Casa da Música e, portanto, pelo menos uma vez por ano fazemos um grande concerto com estas crianças todas na Sala Surgia, e muitas das famílias, que nós sabemos, nunca entraram ou nunca tinham entrado até terem essa oportunidade. E, portanto, há também este lado de abrir a casa a todos e trazer toda a gente à Casa da Música, neste caso com um excelente argumento que é: vão ver o filho, vão ver o neto. E depois podem descobrir muito mais. Podem descobrir muito mais. Jorge, claro. Eu queria falar também sobre outros projetos, porque são tantos e é difícil Certo. neste tempo, nomeadamente da Digitopia. A Digitópia, sim. Digitopia, Sim, peço sim. desculpa. Sim. Explica-me o que é que isto é. É também aqui uma componente mais tecnológica da música, uma componente mais de experimentação, certo? Também? A Digitópia começou por ser uma plataforma de composição digital, de música eletrónica, e que estava no foyer de entrada da Casa da Música. Portanto, tínhamos computadores, tínhamos monitores e as pessoas livremente e de acesso livre poderiam sentar-se num computador e começar a compor música. Aos poucos esta plataforma ou este sítio físico passou a ser menos útil, e há uma resposta também tecnológica para isto, é que de um momento para o outro todos nós começamos a ter nos bolsos, nos nossos smartphones, aquilo que era o software que tínhamos ali na Casa da Música. Certo. E, portanto, a Digitopia começa em 2007 e o primeiro iPhone, que é o primeiro smartphone, foi lançado exatamente no final de 2007 ou em abril de 2007. Portanto, há ali alguma... Houve ali uma sobreposição que não aconteceu no primeiro, no segundo nem no terceiro ano, porque as coisas demoram tempo, mas a partir de uma certa altura, eu diria a partir de 2010, 2011, começou a haver menos procura daquilo que era o espaço de composição e de criação ali do foyer da Casa da Música. E, portanto, nós viramos um bocadinho as nossas baterias para outras áreas. E aquilo que tem sido hoje a presença da Digitopia é essencialmente na componente eletrónica de apoio aos grupos residentes da Casa da Música, e, portanto, sempre que há concertos com música eletrónica, aquilo que há 5, 6 anos era assegurado por técnicos e por músicos estrangeiros que vinham a Portugal, nomeadamente de França, fazer o acompanhamento eletrónico. Hoje é feito por nós, pela Casa da Música, por músicos da Digitopia que estão no serviço educativo, e, portanto, isso é para já um grande orgulho. Já o temos feito fora. Ainda este ano o Remix Ensemble foi atuar à Philharmonie de Luxemburgo e foi a parte da Digitopia que acompanhou o projeto, e, portanto, existe esta nossa presença, mas existe também em muitos workshops que fazemos, ou seja, workshops em que é preciso desenvolver tecnologia, sei lá, o boneco que se toca e sai som, um projeto que estamos a fazer em parceria com Braga, com o município de Braga, que é o 0 mais 1 igual a som, ou seja, a aprendizagem da música através da informática e através da programação. Cada vez faz mais sentido, Cada vez faz mais sentido, e que estamos a desenvolver isto com bastante sucesso em escolas do ensino público em Braga. Portanto, esta ligação da Digitopia, que deixou de ser um espaço físico na Casa da Música e passa a ser um centro de serviços que se vai desdobrando, quer internamente, quer também para fora, fazendo estes workshops e fazendo formações também na área da música digital e das artes digitais em geral, em vários sítios. Jorge, nós ficaríamos com certeza muito mais tempo à conversa, mas eu vou sugerir às pessoas que estão lá em casa que acompanhem o site da Casa da Música, onde podem conhecer muitíssimos mais projetos, nomeadamente a agenda cultural muito intensa, as visitas guiadas, todo o resto de propostas. E antes de o fazerem, convido a ti também a ficares connosco para vermos então a reportagem do ensaio do coro infantil da Casa da Música e possam perceber um bocadinho como é que estas crianças trabalham e como é que elas têm evoluído a muitos níveis, sobretudo, o mais importante, ao nível da felicidade interior e do bem-estar.
quando nasceu esta ideia de criar um coro da Casa da Música, que tem uma relação muito estreita com alguma intervenção social. Queres-me explicar ou contextualizar tudo isto? A seleção das crianças para este coro não foi, ou seja, não abrimos audições, simplesmente trabalhamos com 3 escolas da área metropolitana do Porto, Gaia, Porto e Matosinhos, escolas públicas de primeiro ciclo. Estamos a falar de crianças que não vêm do ensino oficial da música, dos conservatórios, crianças de escolas públicas de primeiro ciclo. Lembras-te quando foste selecionado para este coro? Estavas à espera? Mais ou menos. Eu ainda não sabia bem se ia ser selecionado ou não, porque eu não sabia bem as minhas capacidades ainda. A coordenadora chamou-me e eu fiquei assustada, pensava que tinha feito alguma coisa, mas não tinha. Depois, quando fui para o gabinete, a professora deu-me um papel e eu li e comecei-me a rir. É engraçado porque é o primeiro contacto com a música de uma forma mais séria, mais formal, não é? E é ótimo que isto é um processo familiar também, porque as famílias vêm aos sábados de manhã também aqui trazer as crianças, vêm aos concertos e provavelmente são 40 famílias que nunca tinham entrado na Casa da Música, por isso também é uma formação de públicos, formação familiar, é muito mais do que musical também. Eu acho que a música também nos ajuda na disciplina e nós estarmos concentrados. Eu acho que nós também aprendemos muito mais sem ser a música. Nós somos um coro que está, ao sábado de manhã, dividido em três horários, no fundo. Temos ensaio de naipes, ou seja, trabalhamos em pequenos grupos para trabalhar técnica vocal, pequenas partes das músicas e formação auditiva, em que estão a aprender a ler as partituras, trabalhar ritmo, como se calhar vocês já viram, não é? E depois, à 1h final, do meio-dia a 1, temos o tutti, aí sim comigo, em que fazemos ensaio geral do que está a ser feito. Agora, eu faço a pergunta com as 3 notas seguidas e vocês respondem com a primeira e com a terceira. E o que é que tu aprendes aqui? O que é que tu sentes, esta ligação à música? Sinto que vou evoluindo nas minhas capacidades no canto. Gostavas de se ingrar no mundo da música? Eu gostava, eu frequento aulas de guitarra também e gosto de tocar e não me importava de ser cantor ou músico. O que é que a música te dá, assim, como pessoa? O que é que tu sentes graças à música? Feliz. Ora, estas riquezas não estão a estudar no ensino integrado, mas haverá com certeza muitas outras riquezas que estão a fazê-lo, nomeadamente no Conservatório Carlos Gulbenkian, em Braga. E é exatamente para falarmos desta instituição que temos connosco Jorge Ribeiro, é professor. Seja bem-vindo, é um gosto muito grande estar consigo. Ora, recentemente saíram mais uma vez os rankings das escolas, que têm o valor que têm, já lá vamos. Em todo caso, no que às escolas públicas diz respeito, mais uma vez, como já não vai sendo novidade, esta é uma escola que se sobressai pelos bons resultados. E o que eu gostava de lhe perguntar é, valendo o que valem estes rankings, que fatores intrínsecos é que esta escola artística tem para que, de facto, os alunos se sintam felizes, se sintam motivados e, como consequência dessas determinantes essenciais, possam também obter sucesso escolar? Bom, a música penso que será o grande fator que faz com que estes miúdos consigam se desenvolver de uma forma diferente dos miúdos das outras escolas. Nomeadamente, ao nível da organização, têm que ser alunos muito organizados, têm um currículo mais pesado do que nas outras escolas e isso faz com que, ao nível da organização, tenham que ser mais, logo desde muito jovens,
todos os dias têm que estudar instrumento, têm que preparar as aulas de formação musical, para além do currículo normal. Portanto, vamos tentar aqui, normal. se calhar antes de avançarmos na conversa, Jorge, para quem está lá em casa, perceber o que é isto de um modelo de ensino integrado. Portanto, é um ensino que integra a música nos currículos normais. Significa isto que uma criança que esteja no 4º ano da primária, no 4º ano de escolaridade, corresponde exatamente ao mesmo 4º ano de escolaridade de uma outra escola qualquer, exatamente, com a vantagem ou com o acréscimo do ensino musical. Sim, a vantagem é que eles têm todo o ensino dentro da mesma escola. Portanto, normalmente no primeiro ciclo, estava a falar do primeiro ciclo, há 2 anos que têm aulas de manhã do ensino regular, do currículo normal em todas as escolas, e na parte da tarde tem a parte da música e vice-versa. E aqui não, aqui Portanto, eles têm todas as aulas na escola. Uma parte com a professora titular de turma, depois outra parte em que tem o coro, tem aula de instrumento, tem aula de formação musical. Muito bem. Os alunos, para entrarem nesta escola, entram por audição, certo? Os alunos têm que fazer um teste de ingresso. E a escola é do primeiro ano de escolaridade? Portanto, Desde o primeiro ano até o 12º ano. Normalmente, infelizmente, nós costumamos ter à volta de 300 alunos para 52 vagas no primeiro ano. Portanto, que significa que há uma grande procura. Muito bem, que há uma grande procura. E há uma grande... só falar mais numa questão. Neste momento, nós temos uma escola também, não é ensino articulado, mas funciona como se fosse integrado, porque os professores de conservatório vão à escola fazer outra parte, na outra parte da cidade, que é uma parte mais desfavorecida economicamente. Portanto, falando aqui também da componente da intervenção social que a música pode ter e que nós já de alguma forma desenvolvemos aqui. E arrancamos há 2 anos, estávamos a pensar arrancar também no primeiro ano, só que estamos dependentes da autorização ministerial. Muito bem, ficamos à espera que os senhores do Ministério da Educação possam aprovar, de facto, estes projetos que têm um sem número de mais-valias. Já falamos aqui no início do programa de algumas das mais-valias que a música traz per si, portanto, a questão da memória sensorial, da memória visual, as questões também ligadas à descoberta do mundo, porque a música está naturalmente intrinsecamente ligada a alguns sons da natureza, aos sons dos animais, a sons que nós conhecemos de alguma forma. Já falamos também do raciocínio abstrato, do raciocínio lógico. Ainda não exploramos muito as temáticas que eu convidava a explorar da organização, da disciplina, do sucesso na matemática, que é algo que será mito ou será verdade? Não sei se... Pelos estudos que se conhecem, não é? A música acaba por ter uma conexão entre os 2 hemisférios do cérebro. É uma área que eu não queria... Aumenta os tubos neuronais e contribui para as ligações mais estreitas entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Portanto... Aliás, há um pequeno TEDx, que é Música e o Cérebro, que é muito interessante para os pais que podiam ver, em que demonstra precisamente essa questão, através de imagens de ressonâncias magnéticas, o que é que acontece. Do ponto de vista neurológico. Do ponto de vista neurológico. Muito bem, então vai tudo agora, quando acabar Filhos e Cadilhos, ao YouTube, passando a publicidade, acompanhar o TEDx relacionado então com a música e o cérebro. Antes disso, vamos perceber o que é que estes alunos têm de singular. Têm esta motivação acrescida, certo? A música dá essa motivação acrescida, essa vontade de fazer melhor. Líamos em algumas reportagens que alguns dos alunos diziam: eu não sei se eu quero ser pianista, não sei se quero ser guitarrista, eu sei que eu quero fazer melhor. Bom, nem todos os alunos seguem e não é esse o objetivo, certo, também, não é? Nem sequer haveria mercado para tanto músico, não é? Portanto, os alunos até o 9º ano normalmente frequentam o conservatório e depois, quando chegam ao 9º ano, têm que fazer uma escolha mais séria. E muitos deles acabam por optar por outras áreas. Exato, porque a questão, se eles ficam no conservatório, tem uma certa limitação depois no prosseguimento nos estudos superiores. Certo. Portanto, é tudo mais vocacionado para a área da música. Digamos que até ao 9º ano podem integrar perfeitamente o currículo é normal, com a música. A partir do 9º ano já assumem um compromisso profissional mais associado à música, se quiser. Ano, o currículo já é adaptado mais para a música. E até ao 9º ano, o que é que a música dá de acréscimo a estas crianças que outras não terão a oportunidade de explorar da mesma forma, pelo menos? Bom,
eles têm uma vida que muitas vezes não é fácil, não é? Porque têm, além do trabalho normal, de matemática, de português, da física, têm que estudar o instrumento diariamente, que é um trabalho que é individual e às vezes é um bocadinho ingrato estarmos sozinhos. Mas, por outro lado, também tem outros fatores sociais, como a orquestra, o coro, tem os concertos. E a descoberta de si próprio, nesses momentos sozinhos também, de alguma forma? E, portanto, depois a parte da orquestra, do coro, ainda nesta próxima semana vamos ter um musical que fazemos anualmente e que é um momento muito esperado na escola pelos alunos, em que há uma interação muito grande entre todos. Grande entre todos eles e há um compromisso muito grande de fazerem muito bem. Jorge, isto é terrível neste programa, passa o tempo a correr, é verdade, mas eu gostava só de tocar num último ponto, que é o constante apelo à sensibilidade que a música promove. E o que é que este constante apelo à sensibilidade traz e leva a estas crianças, a estes jovens? E o que é que faz com que eles, de alguma forma, possam tornar o mundo num lugar melhor, não é? Que é isso que todos nós queremos. É uma pergunta difícil de responder. Eu gosto de perguntas difíceis. Não sei por onde... A música acaba por despertar nestes jovens sentimentos e uma introspecção, se calhar, que os outros jovens não estão tão habituados. Estão mais habituados a ouvir o que vem de fora, a viver o que vem de fora, e estes miúdos têm que, muitas vezes, tirar de dentro para fora. Acabou muito bem, respondeu muito bem, Jorge. Foi um gosto muito grande de estar consigo. Mais tempo estaremos à conversa. Muito obrigado. Mas assim, obrigada eu. E eu convido agora a tirar de dentro e levar para fora para ver a atuação que se segue aqui no Filhos e Cadilhos. Olá, Rita! Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, já te ouvimos aqui no início do programa com os legumes cinzentos. E antes de falarmos deste projeto do ponto de vista mais pedagógico, falarmos da tua própria história, porque esta Rita e a Floresta dos Legumes têm uma relação muito grande contigo, certo? Esta é a Rita. É verdade, é verdade. O que está escrito na história não é muito diferente da minha história, na verdade, o que aconteceu. Eu era, em pequenina, não gostava nada de legumes e os meus pais sofreram horrores. Porque a única coisa que gostava de comer realmente era arroz com bife. Portanto, hidrato de carbono e proteína ali. Exatamente. E foi um bocadinho dessa tua sensibilidade, tornando-te adulta, e hoje acho que gostas muito de legumes e tudo mais. Hoje sim. Que foste apercebendo que a educação alimentar era fundamental e, portanto, decidiste partir para este projeto, certo? Já agora. Fala-me tudo com a Between, conta-me. É verdade. Isto foi um projeto que a Between desenvolveu comigo, mas que me convidou, no fundo, a desenvolver este projeto e que, no fundo, trata-se de uma história, que é a Rita e a Floresta dos Legumes, em que tentamos, de alguma maneira, ao contar a minha história, mostrar a importância do que é ter uma alimentação variada e a importância dos legumes, de uma forma um pouco lúdica e ao mesmo tempo também divertida, não é? Divertida. Porque tem que ser atrativo. Sim, eu acho que para as crianças perceberem qual é o intuito destes temas que são importantes para a vida adulta, mas que começam logo desde pequeninos, é preciso que seja de uma forma lúdica, não é? Certo. E o que acontece aqui nesta história é que a Rita não gostava nada de legumes, mas depois vai conhecê-los, não é? Vai conhecê-los, enfim, eles ficam cinzentos, tão tristes por ela não os querer comer, que ela acaba por se interessar por aquele fenómeno. Certo, porque é que eles estão cinzentos. Eles ficaram cinzentos. Eles eram tão coloridos. Exatamente, eles levam-na a conhecer a horta onde nasceram, onde nascem os legumes e contam-lhe todo o processo. E a Rita acaba por, enfim, achar, no fundo, que é uma pena não comer os legumes, porque eles ficam tão tristes. Certo. Portanto, há aqui uma carga emocional. E outra coisa que é importante é essa ligação à horta. Muitas vezes, e tivemos a oportunidade de ouvir isto neste programa e ouvimos em outros programas aqui do Porto Canal, sobre a necessidade de envolver as crianças na cozinha, certo? Deles saberem de onde é que vêm os alimentos. Isso ajuda imenso, eu acho. Como tu vais às escolas, certo? Porque este projeto também te leva às escolas com a história e com estas belíssimas músicas, certo? Sim, no fundo o que tentamos, a equipa que vamos às escolas, contar a história, quer seja em forma de teatro ou em termos de leitura só da história, e eu toco obviamente e canto as músicas com as crianças, no fundo é passar esta ideia da importância e deles também poderem
ter uma horta, por exemplo, ou criarem. Há serem coisas que se pode ativa, plantar, certo. nem que não haja terra propriamente, mas serem parte ativa dessa alimentação, verem os alimentos crescerem, para terem, acho que, uma proximidade diferente e um contacto diferente, não só aquela coisa de tens de comer a sopa porque tens de comer a sopa. Certo, e normalmente se eles ajudam a fazer, a mim acontece-me lá em casa, aconteceu esta história, mas é verdade. O meu filho mais velho, que até é um miúdo que tem uma alimentação muito saudável, mas não gosta muito de batata doce. Depois uma vez fez uns bolos de batata doce comigo e ele comia-os sem ter muita vontade, mas só porque havia ali... Sentiu-se parte de... Certo. Pois, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para as crianças essa é a grande diferença. E depois também fala-se aqui de coisas importantes, que é esse envolvimento da família, o comer em família e toda a família estar preocupada nessa boa alimentação, que eu acho que é uma coisa muito bem. importante. A tua família, coitadinha, estava preocupada, mas agora já não está. Não, agora estão em paz. Com a tua alimentação e com a tua belíssima carreira. Só para terminarmos a nossa conversa, perceber, Rita, tu que és uma artista que já deu cartas em muitos palcos e de muitas formas, porque é que decidiste envolver em projetos de cariz educativo, certo? Não é o teu core, pelo menos não foi por aí que começaste. Sim, não. Eu acho que, bom, eu sempre gostei imenso de crianças e a minha comunicação com crianças é geralmente até mais simples do que é com adultos. Então és das minhas, dá cá mais 5. É muito mais simples. É tudo mais direto. Simples. E, portanto, essa vontade de trabalhar para crianças já existia e tive a oportunidade de fazer alguns teatros antes e música para crianças. Portanto, essa vontade cresceu. E depois acho que, de facto, é muito importante, para além do gozo que me dá trabalhar com crianças e ver a reação imediata deles e genuína, acho que é sentir que se pode estar a contribuir para qualquer coisa que eles levam para casa ou para o imaginário deles e que pode ajudá-los de alguma forma no crescimento deles, para mim é uma coisa que me satisfaz muito. A música sempre fez parte da tua vida. Hoje falamos da música neste programa e da forma como ela é importante para o desenvolvimento harmonioso em diferentíssimas áreas, até do ponto de vista cognitivo, emocional, portanto, de um sem número de benefícios. Para ti sempre assim foi? Sim, apesar de eu não ter estudado música desde pequenina, porque era muito tímida, então não queria ir para a escola de música, sempre tive muita música em casa e de facto, eu acho que até na ajuda da comunicação para crianças tímidas como eu era, ajudou-me muito depois a integrar-me e a ficar um pouco mais extrovertida e mais autoconfiante. Portanto, eu acho que a arte em si, a música, tem um papel muito, muito importante, até a níveis muito mais internos do que se possa, e mais profundos do que se possa pensar e que possa parecer. Portanto, vamos fazer as duas em conjunto, um apelo aí a todas as escolas do país, a todos os pais, para apostarem na componente artística, seja na música, seja noutras artes, porque são de facto libertadoras. Muito. E ajudam nas emoções e no trabalhar as emoções e exprimir as emoções, que é muito importante. Então agora, fico à espera que tu exprimas aqui as tuas emoções para fecharmos este programa com o tema A Minha Horta, certo? Sim. Adorei estar contigo, 2 beijinhos. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada, o prazer foi mesmo meu. Olha, e é um prazer também muito grande para mim estar consigo todas as semanas e levar até si este desafio da parentalidade no Filhos e Cadilhos. E eu me despeço, ficamos com A Minha Horta, da Rita Red Shoes, e este projeto da Rita e a Floresta dos Legumes. Adorava ter uma horta à porta da minha casa, plantar tudo o que eu mais gosto, salsa, nabo, ervilhas e feijão em agosto, e comer uma sopa triturada, estofados, jardineiras, cataplanas e cozidos sem sobrar nada. E bebo água com limão. Bebia refrigerantes, mas agora não. Doces fazem muito mal aos dentes. Se comermos em demasia, ficamos doentes. Vou comer uma sopa triturada, estofados, jardineiras, cataplanas e cozidos sem sobrar nada. É tão bom almoçar com os meus amigos. Antes de dormir, todos comemos figos. À noite, jantar com
eu vou ginasticar. Pisco os olhos outra vez para casa voltar. 1, 2, 3, eu vou ginasticar. Pisco os olhos outra vez para casa voltar. Para casa voltar. Para casa voltar. Para casa voltar.